Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no mais recente relatório do Grupo Casas Bahia, uma das maiores varejistas que temos no Brasil. E olha, os números contam uma história bem fascinante sobre a transformação da empresa. Uma história cheia de altos e baixos. A grande pergunta que fica no ar é: será que essa gigante do varejo está mesmo se recuperando? O relatório operacional parece apontar para uma direção, mas o resultado final, bem, é aí que a coisa fica interessante. Vamos analisar os dados para descobrir. Vamos começar com os números que chamam a atenção. O primeiro é o GMV, que é o volume bruto de mercadorias, ou seja, o valor total de tudo que foi vendido. E ele cresceu 7,6%. Isso significa basicamente que mais produtos estão saindo das prateleiras, tanto as físicas quanto as virtuais. Agora, se prepara para esse número aqui que é ainda mais impressionante. Uma redução de 40% na dívida líquida da empresa. Gente, cortar dívida é essencial para a saúde de qualquer negócio. E uma queda tão forte assim é um sinal muito claro de disciplina e boa gestão. E para fechar essa trinca de boas notícias, o EBITDA ajustado, que é um indicador-chave da lucratividade operacional, subiu 26,5%. Ou seja, a alteração principal da empresa está se tornando mais rentável. Então, peraí, venda subindo, dívida caindo e lucro operacional crescendo. O cenário parece perfeito, né? Mas de onde está vindo esse crescimento todo nas vendas? Qual é o segredo? A resposta, na verdade, está na combinação inteligente das diferentes frentes de operação deles. Antes da gente seguir, uma explicação rapidinha. O GMV, como eu falei, é o valor total de vendas. Ele se divide em 1P, que são os produtos do estoque da própria Casas Bahia, e 3P, que são as vendas de lojistas parceiros no marketplace dela. Entender isso é fundamental para o que vem a seguir. O mais curioso aqui é como essas vendas se dividem. As lojas físicas ainda são a maior parte do bolo, com 6,3 bilhões de reais. Mas, olha só o online. Se a gente somar o estoque próprio, o 1P, com o marketplace, o 3P, já estamos falando de 4,2 bilhões em vendas. O digital já é uma força gigantesca. Isso aqui ilustra perfeitamente essa dinâmica de crescimento. As lojas físicas cresceram respeitáveis 5,8%. Só que o e-commerce disparou com 10,4% de crescimento. O motor digital está acelerando quase 2 vezes mais rápido que o tradicional. Agora vamos mudar um pouco o foco. Porque, claro, crescer vendas é ótimo, mas uma empresa saudável de verdade também precisa ser eficiente. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Não é só sobre vender mais, é sobre gastar melhor. Dá uma olhada nesse gráfico. A margem EBITDA ajustada pulou de 7% para 8,3%. Segundo o próprio relatório, essa é a maior margem em 27 meses e, atenção, é o 7º trimestre seguido de melhoria. É a prova concreta de que a operação está ficando mais enxuta, mais lucrativa. Então, como eles fizeram isso? Simples. Reduziram as despesas gerais em quase 3%, mesmo com a receita crescendo 6%. Pensa bem, a empresa está gastando menos para gerar mais dinheiro. É o manual da eficiência sendo colocado em prática. Certo. Até agora, só notícia boa. Vendas para cima, dívida para baixo, operações mais eficientes. A lógica diria que o resultado final deveria ser um lucro sólido, certo? Mas, e se não for? É aqui que a nossa história tem uma reviravolta digna de filme. E aqui está o número que causa um espanto, um prejuízo líquido ajustado de 423 milhões de reais. Depois de tantos indicadores positivos, um resultado negativo desses parece até não fazer sentido, né? Exato. A pergunta de R$1 milhão é: como é possível que uma operação que melhora tanto, trimestre após trimestre, gere um prejuízo desse tamanho? A resposta, como a gente vai ver, não está exatamente dentro da empresa, mas fora. Essa tabela simplificada revela o grande vilão da história. A operação em si gerou um lucro de 283 milhões. Um número ótimo, super saudável. Mas aí entram as despesas financeiras, somando mais de 1,1 bilhão de reais. Elas não só anularam todo o lucro operacional, como criaram um rombo gigantesco. E por que essas despesas foram tão altas? Bom, a principal culpada é a taxa de juros do país, a Selic, que se reflete no CDI. Ela saltou de uma média de 10,5% para 14,5% no período. Isso, claro, impacta diretamente o custo da dívida da empresa, criando uma pressão financeira externa enorme. E a empresa sabe disso, está ciente desse problema.
Lembra daquela redução drástica na dívida de 4 para 2,5 bilhões? Essa é a principal arma deles para lutar contra essa pressão. Menos dívida significa menos exposição a juros altos. É um movimento defensivo, mas absolutamente essencial. Mas a Casas Bahia tem uma carta na manga, uma vantagem competitiva que é histórica, que a diferencia de muita gente. E essa vantagem é o famoso crediário, que continua sendo uma parte fundamental e muito resiliente do negócio. O crediário representa 17% de todas as vendas. Pode não parecer a maior fatia, mas a importância estratégica dele vai muito, mas muito além desse número. Ele é uma ferramenta poderosíssima de inclusão financeira e, claro, de fidelização de clientes. E os números comprovam essa força. A carteira de crediário cresceu para 6,2 bilhões de reais, alcança 94% dos municípios do Brasil e, o mais importante, mantém taxas de inadimplência bem saudáveis. É um ativo muito robusto que gera lealdade. E assim a gente chega ao veredito. O que essa análise mostra é que o relatório das Casas Bahia conta, na verdade, duas histórias bem diferentes que estão acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, temos as vitórias da operação: crescimento de vendas, maior lucratividade, redução de dívida e um crediário forte. Do outro, os ventos contrários da economia, despesas financeiras gigantescas, juros nas alturas e, como consequência, um prejuízo líquido. Resumindo, a empresa está arrumando a casa, mas a tempestade do lado de fora está muito, muito forte. A própria empresa reforça essa narrativa. Nas palavras do relatório, o grupo segue consistente na sua transformação e apresenta o 7º trimestre de evolução operacional. O foco deles está naquilo que eles podem controlar, a própria operação. Isso nos deixa com uma última pergunta, uma reflexão final. Uma operação cada vez mais saudável consegue correr mais rápido que uma tempestade de juros altos? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro do Grupo Casas Bahia. Obrigado por acompanhar essa análise.